Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer o simulado número 2, né? Vamos resolver o simulado número 2 para o concurso da EAN, Escola de Aprendizes Marinheiro, bom? 2021. Bom, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão, ele diz o seguinte: sobre trocas de calor, considere as afirmações a seguir. Cobertores. Cobertores são usados no inverno para transmitir calor aos corpos? Claro que não, né, pessoal? Essa opção está falsa. O cobertor não é uma fonte de calor, né? Os cobertores de lã, por exemplo, eles são utilizados com que objetivo? Atenuar perdas de calor, trocas de calor entre o nosso corpo e o meio externo, né? Porque o nosso corpo, a temperatura média do corpo humano é 35,5 graus, 36 graus aproximadamente. Então, o que acontece? Em época de frio, por exemplo, nosso corpo troca calor com o meio, a gente perde calor para o meio, por isso que a gente tem a sensação térmica de frio. Para atenuar perdas de calor entre o nosso corpo e o meio externo, a gente utiliza cobertores de lã. Mas isso não quer dizer que o cobertor de lã transmite calor para o nosso corpo. Não, pessoal, não é isso, né? O cobertor de lã ele atenua perdas de calor entre o nosso corpo e o meio. Então, a 1 é falsa, né? Ele não transmite calor para o nosso corpo. Já elimino A e D na hora da prova. Bom, a superfície da Terra é aquecida por radiações eletromagnéticas transmitidas pelo Sol. Verdadeiro. Verdadeiro. As ondas eletromagnéticas, né, viajam no vácuo, atingem a atmosfera da Terra, chega até a superfície do nosso planeta, produzindo o aquecimento da superfície da Terra. Assim, ondas eletromagnéticas, elas viajam no vácuo em alguns meios materiais. O calor do Sol aquece a Terra por radiação. Legal? A 2 é verdadeira. Em geral, as cidades localizadas em locais mais altos são mais frias porque as correntes de convecção levam o ar mais frio para cima? Não, pessoal, falso. Falso, né? As correntes de convecção levam o ar quente para cima, porque o ar quente ele é menos denso, tá bom? O ar quente é menos denso, então o ar quente sobe, o ar frio desce. Por que que a gente coloca o ar-condicionado na posição mais elevada na nossa casa? Por quê? Porque o ar frio ele é mais denso, então o ar frio desce, o ar quente sobe, facilita as correntes de convecção no interior da sua casa, né? Facilita dessa maneira a refrigeração do ambiente. Por que que a nossa casa tem que ter um pé direito bem alto? Para facilitar as correntes de convecção dentro da nossa casa. Tá legal? Então, a opção correta seria a letra B. É demais. Bom, questão número 2. Em algumas cidades brasileiras, encontramos, encontramos em vias de grande circulação termômetros que indicam a temperatura local, medida na escala Celsius. Por causa dos jogos da Copa no Brasil, os termômetros deverão passar por modificações que permitam a informação da temperatura também na escala Fahrenheit. Também na escala Fahrenheit, utilizada por alguns países, os países de língua inglesa, por exemplo, eles utilizam, né, a graduação na escala Fahrenheit. Portanto, após essa adaptação, um desses termômetros que indique 25 graus Celsius também apontará a temperatura de quantos graus na escala Fahrenheit? Bom, questão tranquila. Ele me dá a temperatura na escala Celsius, ou centígrada, e pede a temperatura na escala Fahrenheit. Então tem IC sobre 5, TF menos 39. Temperatura na escala Celsius, 25 dividido por 5.
temperatura na escala Fahrenheit. E 2. 9. 5 por 5 dá 5. 9 vezes 5 vai dar 45. É igual a temperatura na escala Fahrenheit. Menos 2. Então a temperatura na escala Fahrenheit. 45. Temperatura na escala Fahrenheit. 77 graus. Fahrenheit. Opção correta, letra D. Nada demais. Bastava o aluno lembrar da equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Questão número 3, uma questão que apareceu lá no concurso da EAN, Escola de Aprendizes Maria. Vamos ver a questão. As figuras abaixo mostram as condições iniciais e finais de um processo de eletrização feito com 2 corpos. Aqui eu tenho um bastão de vidro que está inicialmente neutro e um ALAN também está inicialmente neutro. Ele botou nas condições finais. O bastão de vidro ficou carregado positivamente e a lã ficou carregada negativamente, com excesso de cargas, de portadores de carga negativa. A eletrização foi feita por indução? Não, pessoal. Com base nas condições acima, analise as afirmativas abaixo. A eletrização foi feita por indução? Não. A gente aprende que na indução eletrostática, o indutor e o induzido adquirem carga de sinais diferentes, né? Ou seja, um corpo fica carregado positivamente e outro negativamente. Então a primeira é falsa. A eletrização foi feita por atrito? Sim. A gente aprende que no atrito, quando você atrita, né, um corpo no outro, há uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então, por exemplo, o bastão de vidro ele ficou carregado positivamente, ele perdeu elétron. Né? Lembre-se, pessoal, de que o corpo fica carregado positivamente, ele perde elétron. Então, o corpo não pode perder prótons nem ganhar prótons. Por quê? Porque os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo por uma força nuclear forte. Então, o bastão de vidro ficou carregado positivamente porque ele perdeu elétrons. E a lã ficou carregada negativamente e ganhou elétrons. No atrito, os corpos adquirem carga de sinais diferentes. Um fica carregado positivamente, outro negativamente. A eletrização foi feita por contato? Não. No contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Falso. Bastão de vidro ganhou prótons? Mentira, os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo. Bastão de vidro não ganha prótons, ele perde elétrons, fica carregado positivamente. A lã ganhou elétrons? Verdadeiro. No atrito, ocorre uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então, são corretas a 2 e a 5. Assinale a opção correta. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5, letra B. Tranquilo, pessoal? Nada demais. São corretas a 2, 5. Bom, uma questão bem bacana agora no concurso do Colégio Naval. Serve de base para o concurso da EAN, Escola de Aprendizes Maria. Durante uma expedição ao Polo Sul, um pesquisador precisou usar água líquida na temperatura de 50 graus Celsius. Água em estado líquido para fazer um determinado experimento. Para isso, ele pegou 2 kg de gelo e se encontrava a temperatura de menos 20 graus. Cuidado, tá, pessoal? Ele estava a menos. Colocou
uma fonte térmica que fornece, uma fonte que fornece 20 quilocalorias a cada minuto. Ou seja, 20.000 calorias a cada minuto. Cada minuto. Quilocaloria são 1.000 calorias. Qual foi o tempo em unidade do sistema internacional? Ou seja, em segundos. Qual foi o tempo em segundos? Porque no sistema internacional o tempo é medido em segundos. E o pesquisador esperou para continuar o seu experimento. Ele deu o calor específico do gelo. Cuidado, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, caloria por grama, tudo em grama. Calor latente, caloria por grama. Pois ele me deu a massa do gelo em quilograma, né? Olha lá, vamos lá. Ela tem que ser feita por etapas. Com muito cuidado. Ele pegou 2 kg de gelo, que é transformar o gelo em água a 50 graus. Então, o primeiro passo, para eu transformar o gelo em água, primeiro eu vou ter que aquecer o gelo menos 20 graus até 0 grau. O processo ele é feito por etapas. Vou ter que aquecer o gelo de menos 20 graus até 0 grau. Chegou a 0 grau, vou ter que derreter o gelo. Para derreter o gelo, eu tenho que fornecer calor latente. Então, vamos lá, primeiro passo, vou ter que fornecer uma quantidade de calor que é fornecer calor sensível primeiro. Quantidade de calor sensível depende da massa, do específico, da variação da temperatura. Vamos lá. Primeiro eu vou ter que fornecer uma quantidade de calor Q1 para aquecer o gelo de menos 20 até 0. Massa do gelo, 2 kg. Quilograma é 2.000 gramas. 2 vezes 10 gramas. Calor específico, 0,5. Variação da temperatura. Vou ter que aquecer o gelo de menos 20 até 0. 20 graus. A quantidade de calor Q1 tem que fornecer para o gelo. 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 vezes 20 vai dar 20. Vai dar 20 vezes 10 a 3 calorias. 10 a 3 é quilo. Quilocaloria. Né? 20 quilocaloria. Depois, bom, aqui é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer o gelo para aquecer o gelo de menos 20 até 0. Chegou a 0 grau, agora eu vou ter que derreter o gelo. Para derreter o gelo, eu tenho que fornecer calor latente. Quantidade de calor latente vezes R. Quantidade de calor latente. Quantidade de calor. Qual é a massa do gelo? 2 kg. Quilograma? 2.000 gramas. 2 vezes 10 a 3. Né? Vezes o latente. 80. Então, qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer o gelo para derreter? 2 vezes 80. 160.000 calorias. Gelo fria. Tá? Isso para eu derreter o gelo. E derreti. Agora eu vou ter que fornecer uma quantidade de calor Q3 para aquecer a água que resultou do derretimento do gelo. Eu derreti o gelo virou água, agora eu vou ter que aquecer a água. Para aquecer a água, é sensível. MC delta θ. Tá? Então, vamos lá, pessoal, quantidade de calor Q. Massa da água, 2 kg. Calor específico da água. Variação da temperatura. Bom, tem que aquecer a água de 0 até 50. A quantidade de calor Q3 vezes 50, 100. 100 vezes 10 a 3. 10 a 3 é quilo. É 100 quilocaloria. Vamos lá. Qual foi a quantidade total de calor que eu tive que fornecer para o gelo para transformá-lo em água? Primeiro, fornecer 20 quilocaloria
para aquecer o gelo de menos 20 até zero. Depois 160 quilocalorias para derreter o gelo. Ela tem. Depois 100 quilocalorias para aquecer a água de 0 até 50. Ou seja, qual foi a quantidade total de calor que eu tive que fornecer para o gelo? 20 mais 160, 180. Mais 100, 180. Mais 100, 280 quilocalorias. Vamos lá. Bom, só que a fonte, ela está fornecendo, você quer saber qual o tempo necessário para transformar o gelo em água. Só que a fonte, ela fornece 20 quilocalorias. Regrinha de 3 agora, pessoal. A fonte fornece 20 quilocalorias a cada 1 minuto. Então, cada 1 minuto. Qual foi a quantidade de calor que eu forneci? 160, 280 quilocalorias. 20 quilocalorias a cada 280 quilocalorias. Vai demorar quanto tempo? Aqui. Regrinha de 3, viu? A fonte que está aquecendo o gelo, vai derreter o gelo, fornece 20 quilocalorias a cada minuto. Só que para derreter o gelo e transformar em água, tem que fornecer 240, 280 quilocalorias. Linha de 3. Quanto tempo? A 20 delta T. Então, delta T vai ficar 280 dividido por 20. Vai dar 14 minutos. Tá? 12 minutos. Mas ele quer o intervalo de tempo em unidade do sistema internacional. Pessoal, 1 minuto são quantos segundos? 60 segundos. Então, 14 minutos no caso, né? Seria 14 vezes 60. E 1 minuto são 60 segundos. 14 vezes 60. Tá? Quanto é que vai dar isso? 3 vezes 4, 24. 3 vezes 1, sobe 2. 3 vezes 1, 6 com 2 que subiu 8. Tá? Opção correta. Letra D. Viu? 840 segundos. Letra D. Viu que questão bacana, pessoal, no Colégio Naval? Cuidado, pessoal, na prova de EAN cai assim também, tá? Pode aprender Maria. Bom, para finalizar, fazer a questão número 5. Bom, olha o que ele diz na questão 5. Jamaicano Usain Bolt, durante as Olimpíadas de 2012 em Londres, bateu o recorde olímpico, né? Bateu o recorde olímpico da prova dos 100 metros rasos, atingindo a marca de 9,63 segundos. Durante a fase da aceleração, ele conseguiu atingir aproximadamente a máxima velocidade de 44,28 km/h, ou seja, 12,3 metros por segundo, durante 6 segundos aqui, ó. A velocidade dele aumentou durante 6 segundos. Depois a velocidade se mantém constante. Né? Aqui o movimento dele passa a ser retilíneo, uniforme. Bom, ele acelerou durante 6 segundos. A seguir, o gráfico da velocidade de função do tempo registra esse efeito. Aqui. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que a aceleração média de Usain Bolt durante os 6 primeiros segundos foi aproximadamente a aceleração média delta V sobre delta T. Eu tenho que a aceleração média é delta V. Delta V é a variação da velocidade. A velocidade dele variou de 0 até 12,3. Vai variar de 12,3 em segundos, dividindo 12,3 por 6,
descobrir a aceleração média da Bolt vai ser 0,05 metros por segundo ao quadrado. Viu? Opção correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Viu? Dessa forma, a gente vai se preparando para o nosso concurso da Escola de Aprendizes de Marinha. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de deixar o seu like lá no meu canal. Se inscreva no meu canal. Bom, compartilhe esse vídeo. Vai me ajudar. E eu também vou te ajudando aqui, gravando mais videoaula para vocês, para ajudar vocês no concurso da Escola de Aprendizes de Maria. Legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal, se Deus quiser.